Eu acho que esse tema das opressões, ele é um tema fundamental em muitos terrenos para os revolucionários, e seja no terreno da política, do programa, seja no terreno da moral, em inúmeros terrenos. E, ao contrário de muitos setores sectários, ou dos reformistas, ou dos pós-modernos, ou mesmo da burguesia, os únicos que podem dar uma resposta efetiva a essa questão democrática das opressões, seja de mulheres, seja de negros, seja das LGBTs, seja das nacionalidades oprimidas, seja dos milhões de refugiados que tem hoje no mundo, é o marxismo revolucionário. E se nós errarmos nisso, significa que nós vamos condenar os oprimidos à opressão, e dificilmente nós vamos conseguir disputar e fazer de fato a revolução, que é o que a gente quer no mundo. Então, eu acho que é um tema fundamental, muito importante. Não é fácil ter uma linha justa para essa questão. Ela envolveu um debate muito grande, inclusive entre os revolucionários, sobre esse tema. Eu acho que hoje no mundo a gente vive um crescimento das opressões, como parte da guerra social do imperialismo contra os trabalhadores, produto da crise do imperialismo, produto da crise econômica. Assim como retiram direitos, aumenta a pobreza, aumenta a opressão sobre mulheres, sobre negros, sobre LGBTs, sobre refugiados, sobre nacionalidades, etc. E, ao mesmo tempo, como parte da polarização social que há hoje, ou seja, que há um profundo ascenso, há um verdadeiro levante, há revoluções acontecendo no mundo, há também um enorme ascenso dos setores oprimidos em todo o mundo. Das mulheres, das LGBTs, das nacionalidades oprimidas, de setores refugiados. Pelo menos, nós não temos um acordo que o que existe hoje no mundo é uma primavera feminista no meio de uma onda conservadora. Não vejo isso. Eu acho que todo esse levante que nós estamos vendo, nenhuma menos na Argentina, o levante que houve na Índia contra o estupro, há uns tempos atrás, a que houve em 2013 no Brasil, e depois 2014, na verdade, um grande ascenso contra o Cunha, contra a cultura do estupro, em defesa do aborto, ou como está vendo hoje, dos negros contra a democracia racial, das LGBTs, elas refletem esse processo de ascenso e uma reação a um aprofundamento do processo de opressão que a barbárie capitalista aprofunda na sociedade. E também ela vai demonstrando um fracasso da política das burguesias que existem, e também dos setores reformistas de combate à opressão. O empoderamento, por exemplo, que é uma política, mais que reformista, uma política burguesa, ela vem se desmascarando. Nós tivemos no Cone Sul da América Latina 3 governos mulheres, Kirchner, Bachelet e Dilma Rousseff. E nenhum país saiu depois dos anos de governo deles com menos opressão do que tinha antes. Pelo contrário, nós vivemos coisas escandalosas aqui no Brasil, seja no terreno da relação da Dilma com o povo de Deus, em vetar o kit anti-homofobia, né? Seja nisso que o Hertz disse, quer dizer, os governos do PT são os que mais mataram jovens e negros na periferia, seja a Lei Maria da Penha, que não consegue coibir o grau de violência que existe sobre as mulheres. O Brasil, por exemplo, continua batendo recorde em tudo isso. O Brasil é o 5º país do mundo em violência contra a mulher. É o primeiro país do mundo em violência contra transgêneros. Os camaradas
e as camaradas transgêneros, no Brasil hoje é onde é o maior número de assassinatos do mundo. Do mundo. E, portanto, um dos países que tem maior grau de LGBTfobia do mundo. Comparado com a Rússia de Putin, que se fosse comparado com a Constituição Soviética da Revolução de 17, que dizia que a relação dos homossexuais ou as relações sexuais era uma relação natural, privada, como qualquer outra, não é? Nós vimos o stalinismo primeiro botar um selo na testa das LGBTs de que isso era uma doença, e isso passou por toda a esquerda anos e anos e anos. Cuba até hoje bota um selo na testa dos homossexuais, são taxados de doentes. A Rússia de 1917, que vivia um atraso cultural tremendo, conseguiu ter uma Constituição que é da mais avançada do mundo, não naquela época só. Politicamente, na época atual, e mais avançada que uma parte expressiva da esquerda mundial sobre todos esses temários. Sobre todos esses temários. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a Revolução Russa. E também tem muito a aprender com o que foi a contra-revolução stalinista. Porque a contra-revolução stalinista, em todos esses direitos democráticos, foi uma contra-revolução também. É curioso, inclusive, porque o stalinismo ele não atacou muitas vezes conquistas econômicas. Por exemplo, sob o stalinismo, depois do período da Guerra Civil, quando a União Soviética cresce e passa a ter condições sociais, tem refeitório, tem uma série de coisas, que não é o período de 21, trabalho igual para salário igual continuava existindo. Porém, a legislação do divórcio, dos LGBTs e etc., foi todinha recortada, foi todinha trazida para trás. Né? Então, acho que a gente tem que aprender, muito que aprender, com a Revolução Russa. O Kennan, que é o dirigente do SWP americano, na época do Trotsky, dizia que, em relação aos negros, né, eles começaram a ter uma política especial para os negros nos Estados Unidos só a partir de 1917, porque eles foram aprender com o Lenin e com a Revolução Russa que era necessária uma política especial para os oprimidos. Que a tradição anterior, né, colocava a questão das opressões como uma coisa subalterna, como não era necessária uma política especial, que era necessário ter uma linha econômica contra a exploração, contra o capitalismo, e essas questões democráticas eram deixadas de lado. Né? Que foi justamente Lenin, ao ter uma política para as nacionalidades, para as mulheres, para as milícias, para todas essas questões democráticas, que ensinou, e a própria Terceira Internacional, ao condensar isso, ensinou, né? Na época, inclusive, os PCs dos anos 20, etc., a começar a ter uma política para os setores oprimidos. Né? Eu tenho muito acordo com o que falou a Rosa, e nós dizemos isso, e é um acerto, que é o que o Lenin dizia e o Trotsky dizia, que, na verdade, só a Revolução Socialista é que pode liberar os oprimidos. Né? E o sujeito social da Revolução Socialista é a classe operária. E, mais precisamente ainda, a classe operária industrial. Né? Então, desde esse ponto de vista, né, eu diria até que a Revolução Socialista será operária ou não será. Né? Parodiando aqui o Hertz, inclusive. Agora, para fazer a revolução, né, é necessário acaudilhar todos os setores oprimidos. Primeiro, é preciso unir a classe operária. Segundo, é preciso ganhar setores que não são necessariamente da classe operária e que fazem parte dos setores oprimidos para fazer a revolução. Setores populares, setores da pequena burguesia. Né? Então, por isso também, setores semiproletários, camponeses. Por exemplo, nós não vamos ter uma revolução no Brasil sem
que a gente tenha profundo enraizamento na classe operária industrial. Mas, ao mesmo tempo, a classe operária industrial vai ser obrigada, e é obrigada a ter, uma política para os semi-proletários, todos os setores populares. Se as favelas não descerem, nós não vamos fazer a revolução. Vai ter que ter uma política para todos os camponeses pobres e por uma parcela dos camponeses negros. Isso significa ter uma política para o que é a base do sem terra, mas não só. Há uma política também para os indígenas, que não são propriamente uma nacionalidade, mas são etnias diferentes. Vai ser necessário que nós tenhamos políticas para cada um dos setores oprimidos aqui, e setores, inclusive, da pequena burguesia. Não é? E que a gente, portanto, possa responder a todas as questões das opressões. Muitos setores acham, não é? E hoje, principalmente, tem uma ofensiva antimarxista, que se chama pós-marxista ou pós-modernista, né, na universidade. E uma outra ofensiva reformista ou burguesa, nesse terreno das opressões, que, na verdade, ou exclui a exploração e as classes sociais, e vê o mundo como, explicam o mundo, a partir de uma miríade de sujeitos ou de identidades oprimidas. Não é? Então, o mundo hoje seria, o que estaria colocado no mundo seria uma luta de sexo contra sexo, ou uma luta individual dos LGBTs pela sua liberação, ou dos transgêneros, por exemplo, para definir a sua sexualidade, né? Ou dos negros contra os brancos, ou os reformistas que dizem, não, nós temos que unir, né, esses setores de todas as classes para melhorar o capitalismo, para obter, sejam demandas democráticas que nós temos, como aborto, né, ou outras, ou demandas econômicas, como a creche, como o problema do trabalho doméstico e outras, nós temos que reformar o capitalismo. Né? E, em geral, tem uma resposta oportunista a essa questão. Né? E tem também um outro tipo de resposta, que é uma resposta sectária, que, enxergando a exploração como aquilo que é o pilar do capitalismo, né, acha que o problema das opressões é um negócio secundário, que, como só vai ser resolvido no comunismo, mais precisamente, você não precisa ter uma política cotidiana para isso. Né? Essa discussão teve no marxismo em relação a todas essas questões. Teve uma polêmica muito grande entre Rosa Luxemburgo e Lenin, entre Kautsky e Lenin, entre Bukharin e Lenin. Lenin dizia: a revolução socialista pode ser detonada por qualquer questão. Não só por um levante de famintos, não só por uma greve nacional, não só por uma insurreição militar ou por um levante colonial, mas também pode ser detonada por qualquer questão política democrática. Ele dava o exemplo, inclusive, do caso Dreyfus na França, que era um militar, tá certo, que acabou sendo perseguido pelo militarismo francês. Então, era uma defesa democrática, a libertação. Ele foi condenado à prisão perpétua, virou um caso mundial. Ele diz: isso pode ser o detonante de uma revolução. Então, nós somos obrigados a ter política para essas questões antes, durante e depois da tomada do poder. Assim como a revolução permanente exige um programa de transição para chegar à democracia, à ditadura do proletariado, exige que continue a luta contra o imperialismo, por uma revolução internacional, e exige que continue uma revolução interna no país, superando todos os problemas da cultura e etc. Né?
Os sectários muitas vezes diziam o seguinte: olha, essas questões democráticas não são para agora, são depois. Então agora, até porque, como a burguesia só tem uma democracia formal, uma democracia enganosa, porque ela promete liberdade, igualdade e fraternidade, e isso não tem conteúdo, né? Do ponto de vista econômico não há igualdade, isso aí não tem importância. O Lenin diz: não, tem muita importância lutar, inclusive pela liberdade política, e lutar agora, para preparar a classe operária e para demonstrar com sinceridade aos setores oprimidos que é parte da luta dos revolucionários acabar com a opressão. E que uma vez tomado o poder, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para acabar com a opressão. Ainda que nós sabemos que a igualdade, como ele dizia, perante a lei, não é igual à igualdade perante a vida. Nós só vamos conseguir isso lá na frente. Mas que a gente vai conseguir isso lá na frente não quer dizer que a gente vai deixar para resolver lá na frente. Porque senão nós vamos entregar os setores que lutam por democracia nas mãos da reação. Ou nós vamos deixar esses setores na mão da burguesia. Então é por isso também que o nosso programa de transição, ele é ordenado pela ditadura do proletariado. E nesse sentido, todas as demandas democráticas, elas estão subordinadas a uma questão de classe. Quer dizer, a Revolução Socialista, todas elas. Nenhuma opressão pode se resolver por si só ou pode estar desvinculada de uma política de independência de classe dos trabalhadores, e, portanto, a Rosa está certa, nós não temos uma política stalinista de unir as mulheres de diferentes classes, de unir os negros de diferentes classes, não. Nós lutaremos pelas questões democráticas e vamos golpear juntos com as mulheres burguesas ou com negros burgueses naquilo que a gente tiver acordo, mas nós vamos marchar separados. E nós vamos subordinar as nossas reivindicações à luta pela ditadura do proletariado, à tomada do poder pelo proletariado, né? Hoje, como eu disse, nesta luta, a gente enfrenta vários inimigos. E nós enfrentamos primeiro a burguesia, pelos direitos e etc., que nos massacram. Nós enfrentamos uma política da burguesia, né? O empoderamento. Esses dias nós acabamos de ver uma ministra mulher, negra, né? Só faltava ser gay, talvez esteja no armário, não sei, mas talvez não, né? Vocês viram aí que ganhava 61 mil reais por mês, e ela entrou contra o governo, porque disse que se ela ganhasse só 30 mil reais por mês, seria trabalho escravo. Quer dizer, num país como o Brasil. Essa é a maior demonstração, né, que o empoderamento é um fracasso mais completo possível, né? Nós temos todos os setores reformistas que vão do PT, e até setores ou mais centristas, ou setores que defendem também a saída socialista, formalmente, né? Mas que dizem que a luta nossa é uma somatória de coisas. E os sujeitos são vários. Então, a Revolução Socialista seria uma soma de reivindicações e uma soma de sujeitos. Seria os operários, mais as mulheres, mais os negros, mais as LGBTs, mais os haitianos, mais os bolivianos, e etc., né? E nós somaríamos tudo isso aí e teriam vários sujeitos nesse processo. E como o socialismo não está posto também para hoje, nós vamos lutar por uma série, pela radicalização da democracia, por avançar a democracia burguesa e por uma série de reformas sobre o capitalismo, né? Ou temos ainda os pós-modernos hoje, né? Nós temos hoje eu tenho a impressão que sobre os nossos partidos hoje, o que mais incide são os setores ou do feminismo radical, que misturam, que faz essa soma, é tudo igual, operário, mulher, negro, etc., e as teorias pós-modernas. A teoria queer, por exemplo, né, chega a um ponto que já não defende mais uma teoria identitária, porque o que ela diz? Cada um tem que decidir o que quer ser.
Claro, os transgêneros, que no Brasil são absolutamente perseguidos, 90% dos transgêneros, especialmente os negros, mas não só, né, que são obrigados em 90% para sobreviver devido ao preconceito, viver na prostituição, né, ou que tem um grau de opressão em todo lado enorme, né, que, independente de qualquer coisa, possam e devam escolher o sexo que eles querem pertencer. Mas daí a generalizar que cada um pode decidir o que quer que seja, está se introduzindo uma forma de idealismo subjetivo, inclusive na esquerda. Quer dizer, você iria para uma saída absolutamente individualista e a realidade passa a deixar de existir. Porque se eu decidir que isso aqui não é uma mesa, mas é uma piscina, em tese, isso aqui seria uma piscina, não é? E para o outro seria uma mesa, quer dizer, estaria abstraída aí, eu passo 2 minutos, a realidade. Isso impossibilita dar uma saída coletiva e ter um programa que permita a gente mudar o mundo. Se vai para um processo de impotência, para uma saída individual, nos marcos do sistema capitalista, né? Então, eu acho que a gente está diante de uma tarefa que ela requer ter um programa, né, para os setores, uma política especial para os setores oprimidos, que façam parte do nosso programa de transição, que, portanto, esteja subordinada à ditadura do proletariado e que, portanto, seja aplicado com independência de classe. Mas está dado também um combate, não só programático, como ideológico, contra essas correntes que estão colocadas aqui, né? E isso tem incidência, além de tudo, né, numa outra dimensão, que eu vou tocar depois, que é o problema da moral, que também não é secundário. Porque essas ideologias, elas cruzam a classe operária. Elas não estão só aqui elas entram na estrutura. A relação estrutural do capitalismo é uma relação entre pessoas, é uma relação de exploração, classe operária, burguesia. Uns produzem, outros se apropriam da produção coletivamente. Mas as opressões, elas não estão lá nas nuvens só. Elas entram aqui na classe, elas entram aqui no partido, né? E nós somos uma das poucas correntes que combatemos o machismo, a LGBTfobia, etc., de maneira coerente dentro do partido, levamos uma luta contra o machismo, etc., e não protegemos o dirigente, nem qualquer quadro, nem qualquer militante em relação a esse tema. E lutamos para que todo mundo possa avançar nesse sentido. Agora, nós não achamos tão pouco que todo mundo é machista, todo mundo é LGBTfóbico. Nós achamos que a luta contra isso é uma luta de homens, mulheres da classe operária e dos setores oprimidos contra o capitalismo. Por outro lado, tampouco nós achamos que nessa questão da moral nós podemos usar qualquer metodologia, ou que os fins justificam os meios, sem que os meios estejam justificados pelos fins. Ou seja, desde esse ponto de vista, um pouco o que o Maringoni falou ontem aqui, vale qualquer coisa? Não, não vale qualquer coisa. Qualquer coisa não vale. Então, não vale machismo dentro do partido para construir quadro. Né? Não vale. Por outro lado, né, terminando aqui, acho que meu tempo já terminou, nós temos visto também que, do ponto de vista da metodologia para combater as opressões, nós também temos uma metodologia, e nós não reivindicamos uma metodologia pós-modernista hoje de combate individual pela internet, em que você faz escracho pela internet e você não faz uma investigação e utiliza da democracia operária para investigar, julgar com rigor e punir, que seja os casos que existam de opressão, né? Mas eu acho que depois a gente volta mais sobre isso.